Agora esse aqui vai ser o nosso vaso, galera. Ó, você vai ter que comprar essa mantinha, tá? Como o meu vaso é assim, ó, aqueles de pezinho, ó, eu não preciso colocar as pedrinhas nesses cantinhos que tem um furo. Se vocês quiserem colocar, coloca, mas eu não coloco, porque não precisa. Aí você vem com a manta assim, ó, e forra ela todinha. Por que tem que forrar com a manta? Porque esse solo é mais areoso. Então a tendência quando você regar é que essa areia vai embora. Quando a terra é dura, ele não vai tanto embora, só suja o piso. Mas quando é areoso, assim, um solo mais soltinho, tende a ir embora com a irrigação. Então a manta serve para isso. Bora pro próximo passo. E aí, pessoal, a nossa muda vai ficar assim, ó. Tá vendo que bonita? Já é uma muda grande. Ela estava num lugar onde ela não estava se dando bem, né? Aí eu tive que fazer a mudança. Repare que eu deixo a borda do vaso, a terra mais alta, com o relevo para baixo. Para quando eu pôr o adubo aqui e molhar, a tendência desse adubo, quando ele molha, é ir sentido a planta. Tá bom? Então deixa a planta mais funda e as bordas mais altas. Aí você vai adubar as bordas, tá bom? O adubo que eu estou usando é o NPK 4148, o calcário, a casca de pino para dar um charme depois por cima para finalizar o serviço e humus de minhocas. O NPK você vai fazer uma cestinha assim, ó, com a redezinha, tá vendo? E amarrar com arame de alumínio ou de cobre, para não enferrujar depois dentro da raiz, dentro da planta. Esqueci de falar também do bocache, tá? Esse aqui é um bocache, é um adubo chamado bocache. Aí você vai fazer umas trouxinhas bem pequenininhas assim, tá bom? Não pode ser muito porque esse adubo ele é mais completo. Então não pode ser muito não, ele tem que ser longe da raiz. Então essa é a adubação, tá? NPK 4148, NPK 4148, calcário, casca de pino para finalizar o serviço, humus de minhoca. E aqui é o jeito que você vai preparar. E o bocache, tá bom? E detalhe, galera, por que você tem que fazer essas trouxinhas assim protegidas? Porque muitas vezes você põe um adubo na terra e depois de um tempo você vai adubar de novo, ela se perde. E às vezes ela pode parar na raiz e acabar queimando a raiz. Então ela amarradinha desse jeito assim, não tem o perigo dela ir para a raiz. E toda vez que você for fazer a troca do adubo, você sabe onde ela está, você tira, faz um novo procedimento e põe um adubo de volta. É mais fácil para você achar onde você colocou a antiga adubação. E como esse solo é areioso, a tendência dos adubos, muitas vezes quando o solo é bem soltinho, é se misturar com a planta lá para baixo. E aí não é legal, tá bom? Aí, pessoal, do lado você vai pôr o calcário, né? Do lado do outro. No cantinho você vai pôr o bocache, fazer um furinho, né? Pôr os bocache. E aqui você vai pôr o 4148. Essa parte onde colocou os adubos está mais alta do que o centro da planta. Então a tendência quando eu regar aqui é que essa adubo vai para a planta. E outra, quando você faz esse preparo, você molha algumas vezes antes de adubar, porque a terra tende a baixar um pouco. Porque é uma terra areosa, então ela tende a baixar. Às vezes você faz o vaso, molha e depois você vê que a raiz está exposta. Então você já faz isso antes. Põe o terra, molha e vem até onde ela vai parar de ficar baixando, tá bom? Aí depois você faz esse processo do adubo que eu já fiz. Aí aqui, galera, ó, você vai fazer o que, ó? Você vai tampar, tá vendo? Ó, vai tampar, viu? Deixa eu fazer com a outra mão aqui que eu tô sozinho, ó. Aí vai ficar escondido, ó, tá vendo? Ó, ninguém vai ver o adubo, ó, tá vendo? E aí vai proteger a adubação também, tá vendo? Ó, pronto. Agora vamos pro procedimento de... Ó, eu sempre faço o adubo mais alto e a planta aqui no meio mais baixo, para quando molhar esse adubo fazer assim, ó. Tá vendo? Aí pode não parecer no vídeo, mas aqui ó, tá mais baixo onde a planta tá. E aí, pessoal, e assim ficou as nossas amilcucas, essa planta maravilhosa, a planta da fortuna, né? Dizem que quando ela dá flor é porque vai dar prosperidade. Olha aqui, ó, o acabamento. Com casca de pino, aí eu pus essas pedrinhas brancas para dar um charme. Ó, um solo rico, bem drenoso, com adubação correta. E a cada 15 dias você compra um verde foliar para aplicar nas folhas, tá? A cada 20 dias depois do pôr do sol. Ou a cada 30 dias, vai depender da sua região. E é isso daí, ó. Qualquer planta assim, não tem como dar errado, galera. As amiacucas adoram. Irrigação, você pode regar no calor na segunda e uma rega no domingo. Uma rega na segunda e uma rega no domingo. A amiacuca não gosta de muita rega de água, régua de água e por isso que o solo tem que ser bem drenoso. Se você plantar ela na terra, a tendência dela é amarelar as folhas. Tem que ser um solo drenoso, ela é uma planta de calor. É isso aí, galera.
Gustavo RJ, um abraço.